Paz seja convosco, serão todos bem-vindos à nossa segunda aula. O tema que estamos abordando é soteriologia, trata da doutrina da salvação humana. Nós abordamos dois temas da última aula, foi a importância da salvação e a mensagem da salvação. Hoje nós iremos falar sobre 3. O que significa a salvação, do que preciso ser salvo e por que somente Jesus Cristo pode salvar. Bom, o conjunto de todos aí, alguns não tiveram nem resposta, né? Teve que se apoiar na resposta dos outros. Está vendo a importância de quando você confessa a fé? A maioria daqueles que confessaram a fé fizeram sem saber o que estava fazendo, porque não compreenderam. Fizeram porque outros fizeram também, ou seguiram porque de repente se familiarizou com o ambiente, se familiarizou, se identificou com a igreja, com a liderança, mas não seguem algo de forma mais racional. Vou citar um exemplo. A Bíblia fala de um eunuco que estava na sua cavalgadura e de repente Filipe, você chegou até ele e ele está fazendo o quê? Estava lendo o texto de Isaías, mas não compreendeu o que estava lendo. Até que Filipe, na condição de evangelista, trouxe esclarecimento da mensagem que ele estava lendo. Ele entendeu a mensagem e perguntou: eis aí a água, o que me impede de batizar? Ele diz: é necessário que você creia em Jesus Cristo. Ele diz: eu creio. E logo passou pelas águas e seguiu alegre pela sua salvação. Não confunda felicidade com alegria. Já dissemos isso anteriormente. Você tem que compreender por que você está aqui. Por que você decidiu seguir este caminho. Porque senão nada que você falar fará sentido, terá nexo algum. Aí as respostas foram todas de cunho teológico, ou com base no que ouviu, ou no que entendeu, ou no que leu em algum lugar. Mas a maioria das respostas não foi aquela que foi gerado dentro de um entendimento acerca de um propósito, da compreensão do termo de âmbito espiritual e material. A palavra salvação significa ação ou efeito de salvar-se, libertar-se. Pessoa ou coisa que salva de perigo, situação difícil, etc. Passagem de uma situação difícil para outra confortável. Triunfo, vitória, independência. Redenção, resgate, remissão. Na teologia, felicidade eterna obtida após a morte. Aqui nós temos a definição do que significa salvação. Eu não falei o que significa salvação no contexto evangélico, no contexto teológico. É o significado da palavra. Mas a nossa mentalidade está voltada exatamente para as condições, não vou dizer nem espirituais, mas teológicas, porque isso não é nem coisa de algo gerado no espírito, mas de informação teológica. Consegue discernir e compreender com mais clareza o porquê de muitas pessoas desarraigarem facilmente das suas convicções e facilmente abandonar a fé ou viver uma fé mesclada com as suas vontades e interesses. Quando essas coisas não geram vida em nós, elas geram conflito e morte. Por isso a importância de compreender
o que significa a salvação. Aí se você vai falar acerca da salvação para uma pessoa, para alguém, você vai citar para ela lá, não, Jesus Cristo salva, salva. Ela vai te perguntar assim, mas me salvar do quê? Do que eu preciso ser salvo? De repente você pode ter para você mesmo a resposta, mas não saber como filtrá-la para dar a mesma para alguém. E de repente a esse alguém para quem você vai dar essa resposta do que ela precisa ser salva, ela não vai conseguir compreender. E de repente pode gerar um conflito onde você não terá mais argumento para sustentar a sua crença. Como foi aquele caso, né, Edson, da cerca do livre-arbítrio. Então as pessoas precisam fundamentar, não espiritualizar todas as coisas, discernir. Nós precisamos de ser ensinados, disciplinados, orientados e não domesticados. É por isso que eu particularmente reluto muito com essas questões das aulas domesticadas, onde você acaba escravizando uma mente para uma ideia de uma denominação, e você lê ali um comentário, você fala tudo sobre o comentário daquela pessoa, não fala nada acerca da Escritura, você já tem tudo pronto, mastigado, aquilo impede a pessoa de buscar uma revelação. E se você não busca uma revelação, você não terá uma base que sustenta a sua crença. E aí que mora o perigo. Qualquer coisinha que te frustrar, que te decepcionar, você pode dizer, eu vou sair da igreja. E sair da igreja é algo muito fácil, você vai para ali para a esquina, tem outra, desce 100 metros abaixo, tem mais uma, mais 200 metros, tem outra, vai para onde você quiser, você não vai encontrar alento para a alma, vai encontrar inquietude, ansiedade, que não te trará satisfação. Então, rapidamente, essa pessoa vai morrer naquilo que ela nunca encontrou vida, salvação. Que ela não compreendeu o termo da salvação. Não compreendeu o propósito da salvação. Não sabe o que é ser salvo. Ação, o efeito de salvar-se. O que significa salvação? Liberdade, libertação. O que significa salvação? Pessoa ou coisa que salva de perigo, de situação difícil. Passagem de uma situação difícil para outra confortável. Triunfo, vitória, independência. Redenção, resgate, remissão. Observa que isso é tradução de um dicionário. Aqui não está nem no contexto bíblico, religioso, espiritual de redenção dos pecados, resgate da humanidade, remissão dos pecados. Nem está tratando disso. Ele está sendo apenas direto. Redenção, resgate, remissão. É necessário compreender as nossas raízes, porque senão seremos removidos como árvores secas. Sabe qual é? Não vou dizer segredo, não, porque não é segredo. Sabe por que a palmeira é uma árvore difícil de se arrancar pela raiz? Porque antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. Conforme for a estatura da palmeira, a estatura também da sua raiz. Por isso que quando o vento vem, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, no Nova Orleans, quando vem aqueles tsunami, aqueles vendavais, ela inclina toda, depois ela volta para o mesmo lugar. Porque a raiz dela é suficientemente capaz de sustentá-la. Quando Satanás veio até Eva, disse para ela, é assim que Deus disse? O que ela fez? Num diálogo sem estrutura, sem raiz, ela acabou sendo seduzida pelo engano da serpente. Ela não tinha uma base, ela não tinha uma formação, ela não tinha algo que sustentava a crença dela. Ela ouviu de Adão, mas não foi ensinada por Adão.
Assim a maioria das pessoas, né, o termo muito popular, as pessoas gostam de usar, é assim que os evangélicos e os crentes estão vivendo. Eles vêm para a igreja, eles ouvem a palavra, mas não tem raiz, não tem profundidade. Estão familiarizados, estão identificados com aquilo, mas não tem profundidade. Qualquer vento de doutrina, qualquer mensagem que vier, se sustentar e se bater com o sentimento dela, com o emocional dela, ela se rende. Ela não filtra, ela não dosa, ela não peneira para ver se realmente aquilo tem fundamento ou não. Mas quando Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus, o que ele encontrou? Vede, pula daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você só consegue vencer uma heresia quando você tem base escriturística que sustenta a sua crença e seus valores. Isso é gerado, é formado a longo prazo. Não é da noite para o dia. Leva-se tempo. Nós precisamos de nos posicionar como Jesus e não como Eva. A igreja da atualidade, a igreja moderna, era uma Eva sem Adão. A igreja que se posiciona como filho de Deus, ela é como um Cristo que conhece o seu Pai. E se você não tem identidade paterna, você está correndo o risco de ser enganado. É necessário que haja um entendimento. Portanto, não é toda resposta que você dá de nível espiritual. Por isso que toda vez que surge uma pergunta, eu faço que nem Jesus, devolvo uma outra pergunta: como lê e como entende? Não é, Davi? Porque para você se esclarecer, ou para que haja um entendimento maior quanto à sua dúvida, é preciso compreender como você lê e como você entende, interpreta. Lembra quando veio até Jesus, os fariseus disseram, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 18, vieram até ele e lhe apresentaram uma moeda e diz: é lícito pagar tributo a César? Jesus volta para aquele homem e diz: por que me experimentais, hipócritas? Dá-me a moeda. Pegou a moeda. De quem é a esfinge que está nessa moeda? De César. Então vai dar a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Meu Deus do céu! Esse homem incrível, Jesus é maravilhoso. A sabedoria com o qual ele lida com as situações é impressionante. De outra sorte veio o homem e disse para ele: mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? Vamos ver se ele sabe, vamos ver se ele está afiado na Bíblia mesmo. Vamos ver se ele está afiado na Torá mesmo. Qual é o primeiro grande mandamento? Aí Jesus perguntou para ele: qual é? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Aí ele tentando se justificar disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dar uma resposta com uma parábola. E quem que ele usa na parábola? Samaritano. Imagina o nó que deu na garganta, no estômago, nas vísceras. Aí Jesus perguntou para ele: agora responde para mim, quem é o seu próximo? Quem foi o próximo daquele homem? Ele não iria falar samaritano, porque eles se davam bem. Sabe aquela pessoa que você não vou dizer que você, mas eu sei que tem, né? Você fala assim: nossa, não me identifico com ela de jeito nenhum. Quanto mais distante ela estiver, melhor é. Aquela pessoa que você não fala nem o nome dele, porque o dela, porque, nossa, até entala aqui. Aí ele fez assim: fala o nome de quem? Ah, o próximo dele foi aquele que passou e cuidou dele. Porque é difícil falar samaritano. É difícil você falar alguma coisa que soa com suavidade através da sua vida, uma vez que o seu coração está carregado de coisas que não foram limpas. No caso, eram os judeus e os samaritanos. Então,
Talvez você nunca tenha ouvido falar, aproveitando a oportunidade, uma das partes desse texto de João 4, que passa desapercebidos pela maioria, se não por todos. Num texto de João capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, há uma palavra pequena, mas de um significado enorme, de uma importância e significado extraordinário. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não era porque ele quis, não é porque ele sentiu de passar, porque era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque naquele momento ali, Jesus foi uma ponte, um elo de ligação entre os discípulos e os samaritanos. Porque quando eles viram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles não questionaram nada. Mas dali, Jesus falou com eles depois do quê? Vamos para Samaria. Como é que eles iriam dizer? Não vamos. Quando eles foram até Samaria, os discípulos com Jesus, ali muita coisa foi quebrada. Mas Pedro ainda estava resistente. Foi por isso que depois ele teve a visão de Atos capítulo 10. Falou, Pedro, você ainda não aprendeu, mesmo com a unção do Espírito Santo, que você não pode considerar imundo aquilo que Deus purificou. Você esteve com os samaritanos, agora você vai ter com o gentio. Vamos lá. Do que é preciso ser salvo? E aqui nós vamos ver aqui uma coisa que contextualiza isso, que é do que preciso ser salvo. A minha esposa já foi questionada sobre isso pelo próprio irmão dela. Uai, do que eu preciso ser salvo? Aí essa pessoa vem até você e fala assim, você está falando para mim de salvação? Que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Aí você vai vir com uma teologia para ela, falando que é preciso ser salvo. Em casos como esse, é melhor usar a mesma máxima que Jesus utilizava. Conte parábolas. Vamos lá. Do que é preciso ser salvo? Sempre nos dizem que precisamos ser salvos. Você já descobriu do que você precisa ser salvo? Para compreender esse tópico de forma mais clara, vejamos a analogia a seguir. Antes de tudo, para ser salvo, é preciso estar correndo perigo. Caso contrário, a salvação perde o sentido. Eu vou citar novamente. Antes de tudo, para ser salvo, é preciso estar correndo perigo. Caso contrário, a salvação perde o seu sentido. Anotou aí? Alguma dúvida? Alguma coisa que não passou em branco? Não deu para anotar? Hã? Ela perde sentido. A salvação perde sentido. Ok? Vamos lá. Exemplo. Uma pessoa que está com uma doença e tem risco de morte pode dizer que foi salva por uma cirurgia bem-sucedida. Uma pessoa que está a ponto de ser assaltada e é ajudada por policiais pode dizer que foi salva de perder seus bens ou até a própria vida. Uma pessoa que está em um prédio em chamas e é resgatada pelos bombeiros foi salva de se queimar ou até mesmo de morrer queimado. Aliás, a ideia de ser resgatado anda junto com a ideia de salvação nas Escrituras. Então, vamos lá, escreve aí. A ideia de ser resgatado anda junto com a ideia de salvação nas Escrituras. Compreendeu? Uma pessoa que está correndo risco. Eu vou citar um exemplo aqui muito interessante. E esse talvez seja, nas Escrituras, seja o melhor modelo de analogia e pregação concernente à ideia da salvação. Paulo e Silas dentro do cárcere, cantando louvores perto da meia-noite. De repente, o chat já está. De repente, as cadeias se abrem. O carcereiro tinha a responsabilidade de guardar os presos.
E aquele que sob a guarda do carcereiro, o preso fugisse do cárcere, se aquele preso não fosse capturado, o carcereiro era morto. Ok? Nesse caso, as cadeias romperam, se abriram. O carcereiro, sabendo do risco que ele corria, uma vez que por aquele terremoto as cadeias se abriram, ele sabia que ele iria morrer. Então ele tentou o quê? Suicidar-se. E ele, preocupado com aquilo, o Paulo e Silas veio até ele e disse: não te faça tal coisa, porque estamos todos aqui. E ele, preocupado com as sanções que haveria de receber pelo imperador e pelo seu comandante, ele, desesperado, ele vem até Paulo e Silas e diz: o que farei para me salvar? Percebe aí a situação, o momento dele? Ele estava tão preocupado com o que iria acontecer, que ele veio até Paulo e Silas, atemorizado: o que farei para me salvar? Dada a ocasião, a oportunidade, Paulo veio até ele e diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não entendeu nada naquele momento ali. Tanto que no contexto, para onde Paulo e Silas foram? Para onde? Para a casa do carcereiro. Eles foram para a casa do carcereiro. O carcereiro, junto com a sua família, cuidou das feridas deles. E depois de haver cuidado, Paulo pregou para ele, pregou para toda a sua casa. Só assim houve salvação. Depois que ouviu a palavra. Então está cheio de pessoas aí fora aí que precisam de ser salvos. Eles acreditam numa forma de salvação, mas é aí que entra a oportunidade de lhes anunciar a salvação. E todos nós estamos correndo perigo. Por quê? Por causa do pecado. Algum tipo de risco e precisava de uma intervenção de terceiros. Então, do que precisa ser salvo? Todos nós estamos correndo um risco de algum tipo de perigo. Estamos vulneráveis. Aí, de repente, numa linha teológica, aí sim podemos entrar nela, nós estávamos condenados por causa dos nossos próprios pecados. Aí eu arremeto esse momento ao malfeitor que estava na cruz. Ele volta para o seu companheiro e diz: nós, porque os nossos feitos mereciam, por isso estamos aqui. Mas este homem nenhum mal fez. Então, por isso nós compreendemos que a nossa condição de ser humano, por causa do pecado que está em nossa natureza, ele precisa ser julgado. Ele precisa ser tratado. A condenação só pode vir ao homem quando o pecado que está arraigado nele não for julgado. Porque é necessário que o pecado seja removido, que é a culpa, para que então, absolvido ele da culpa do pecado, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e este reconhecendo, só então ele pode ser chamado de justo. Pois só na remissão do pecado, na remissão da culpa, ele pode ser justificado. Porque outro veio em seu lugar e levou dele para si a culpa a qual ele estava sentenciado à morte. E aqui nós vamos entender com mais clareza, e aí entra o conceito da revelação do texto. Do que o homem precisa ser salvo? Do que o homem precisa ser salvo, Wesley? Dele mesmo. Dele mesmo. Do que o homem precisa ser salvo? Do efeito do pecado da ira de Deus. Nossa, tem que fazer isso tudo? Esse sermão todo? Do que o homem precisa ser salvo, Edson? Da condenação.
Do que o homem precisa ser salvo? Eu tinha respondido com essa. Do que o homem precisa ser salvo, senhor Han? O quê? Nós mesmos. Do que, Manuel? Do que o homem precisa ser salvo? Da condenação que caiu sobre ele. Edson, ô, Thiago. Ah, vocês se parecem demais, gente. Ficou sem graça, ó. Vamos lá. Do que o homem precisa ser salvo? Do pecado. Do pecado. Charles. Da condenação do pecado. Solange. Da condenação. Digníssimo. Eita glória. Luana. Não entendi. Pode soltar a voz, Santos. Fala mais alto. Você está no volume máximo, né? Tainara. Do quê? Bárbara. Do nosso pecado. Esther. André. Isabela. Da morte eterna. Santa. Do inferno. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10.